Quando o senhor percebeu o chamado na sua vida? Quando foi o momento assim? Pare de procurar as coisas externas, o que tuas mãos podem fazer, e foque em mim. A gente perdeu tudo que tinha, mas nunca deixamos de servir a Jesus, nunca deixamos de servir ao Senhor. Seja bem-vindo ao Inconformado Podcast. O podcast que vai confrontar você a viver o propósito de Deus na sua vida. Aqui, eu com um convidado, a gente vai trazer experiência, princípios bíblicos para ajudar você a chegar onde Deus quer. Também quero apresentar os nossos apoiadores que têm nos apoiado, têm servido de bênção na nossa vida, impulsionado para que essa mensagem chegue mais longe e até você, que é a Blessed Hope, uma loja de roupas masculina, um sonho construído com suas próprias mãos. A Década Barbearia Clássica, uma das únicas barbearias especializada em barbear italiano. Também a Mari Trindade, massoterapeuta, ela é exclusivamente para mulheres, se você quiser marcar com ela uma massagem que vai relaxar, também presentear alguém. A Babylon Investimentos, que também está nos apoiando, nos ajudando. Sempre que nós pedimos ajuda, eles têm nos apoiado. Também quero apresentar o nosso convidado de honra, que tem um privilégio de trazer aqui. É alguém que eu admiro desde que eu comecei meu ministério na igreja. Desde que eu tive o primeiro contato com ele, eu me inspirei na vida dele, tenho buscado me aproximar do conhecimento dele, que não vai ser fácil, mas é alguém que carrega um peso de Deus em sua vida, uma graça, uma mensagem transformadora. É um pastor, ele é professor, escritor, apaixonado por pessoas e pela Bíblia. Recebam pastor Rudimar Gomes. Bom dia a todos os nossos telespectadores, ouvintes, que vão escutar também esse podcast. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com o Edson. Eu chamo ele de Júnior, nosso irmão em Cristo Jesus, e é um dos jovens que, quando iniciou a caminhada dele, eu disse, eu vou apostar nesse rapaz que ele vai longe. E nós apostamos e graças a Deus, Deus tem destacado o ministério dele. E hoje ele estar aqui nesse estúdio, nesse trabalho pioneiro, esse trabalho pioneiro, chamado Inconformados, eu vejo Deus trabalhando na vida dele. Então, para mim é uma honra estar aqui, viu, Júnior? Para mim é uma honra estar aqui. O senhor falou sobre apostou e bem, o senhor sempre foi alguém que me inspirou, sempre me atendeu, nós ia na Corbã lá e ficava até meia-noite eu perguntando, questionando. E pastor, para nós começar, quando o senhor percebeu o chamado na sua vida? Quando foi o momento assim? Bom, eu nasci numa família muito pobre, muito pobre. Já contei meu testemunho em várias igrejas, mas talvez você que esteja me escutando é a primeira vez que vai ouvir. Nós nascemos numa família muito pobre. O meu pai, quando ele casou com a minha mãe, ele foi morar no fundo da casa da sogra dele, Depois ele juntou um dinheiro, comprou um terreno, acabou perdendo o terreno, aí comprou uma casa velha de madeira. Essa casa velha de madeira foi uma casa muito velha, e fomos morar lá eu, meu pai e minha mãe, nós três. Meu pai era lavador de posto de gasolina. Quando ele começou a ganhar um pouquinho mais ali, que ele virou frentista de posto de gasolina, a minha avó faleceu e os meus 4 tios vieram morar com nós, todos de menor. E quando isso aconteceu, nós precisamos, em alguns episódios, a gente comeu comida do lixo, comer iogurte do lixo, comer frutas do lixo, porque meu pai não tinha como sustentar a casa, Então, nós comemos algumas coisas, nós ia no lixo pegar, buscava lá no lixão. E quando a gente conseguiu melhorar daquela situação, Edson, no dia 13 de janeiro de 17 de janeiro, para ser mais específico, 17 de janeiro de 1993, a nossa casa pegou fogo. A gente perdeu tudo que tinha. Mas nunca deixamos de servir a Jesus, nunca deixamos de servir ao Senhor. Nesse tempo, nós não
a igreja não se aproximou de nós. E aí algumas pessoas perguntaram o seguinte: e vocês não ficaram com mágoa da igreja? Nós não ficamos com mágoa da igreja pelo seguinte, porque nós entendemos que aquele momento era Deus trabalhando conosco, Deus dizendo, olha, eu preciso fazer um trabalho aqui que vai repercutir lá na frente. Foi um trabalhar do Senhor conosco, por isso ele não permitiu que outras pessoas se aproximassem. Bom, eu nasci no Evangelho, eu não conheço o mundo, eu nunca fui em nada do mundo, eu nasci no Evangelho. Eu senti minha chamada desde pequeno, como eu te disse. Então queimou a nossa casa, um dia nós estamos no culto, a gente sem nada em casa, uma senhora levantou em profecia e disse assim, Deus vai te dar um carro zero. E eu tinha 6 anos e eu pensei, coitada da velhinha, né? Não bate bem da cabeça, a gente não tem nada em casa. Em abril de 2011, quando eu girei a chave do carro na concessionária, eu lembrei da profecia dos 6 anos que Deus tinha me dito. O tempo foi passando, 9 anos de idade, estava na escola dominical, tinha 6 pessoas aquele dia na EBD, uma manhã fria como hoje, muito fria, tinha uma neblina ainda, e uma irmã levantou em profecia. E ela disse, Deus vai levantar um pregador aqui. Eu imaginei naquela época, não tinha YouTube como tem hoje, não tinha um canal como esse que nós estamos utilizando. Eu pensei que ia levantar um prendedor no ar. Deus vai levantar um pregador, ia ter um show de mágica. E eu fiquei cuidando, né? Cadê? Onde é que vai levantar? Porque eu acredito que Deus tem poder de fazer o que ele quiser. E ela veio para o meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse assim para mim, Deus está te chamando como pregador da sua palavra, tu pisarás lugares que tu nunca imaginou pisar. E ela disse, para que você entenda isso, receba a minha graça agora. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquela manhã. Então, com 9 anos de idade, eu tive certeza que Deus tinha me chamado. Eu não sabia para quê, mas eu tinha certeza que ele tinha me chamado. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, ainda pedi uma coisa para Deus e o Senhor me permitiu. Eu pedi que aquela chama continuasse ardendo no meu coração, que não esfriasse. E continua ardendo hoje, desde os 9 anos, não esfriou. Eu continuo com o Espírito Santo queimando dentro de mim. Ali eu tive a certeza que Deus tinha me chamado para alguma coisa. Só que aí, como você vê aqui, inconformados, né? O meu pai, ele queria muito que eu fosse músico. O sonho do meu pai era que eu fosse músico. Ele pagou 3 anos, 9, 10, 11, 12, 3 anos ele pagou aula de teclado para mim. E eu tentando aprender música. Só que eu não fui feito para música. Tanto é que o professor da música chegou para mim, chegou para o meu pai um dia e disse, 3 anos, ele disse assim para mim, irmão Luiz, o guri não foi feito para coisa. Economiza o dinheiro. Porque não vai dar certo. Mas ele disse uma palavra interessante, ele disse, quem sabe Deus tenha chamado ele para outra coisa. E com 13 anos eu recebi a primeira oportunidade para pregar. E a partir dali, eu nunca mais parei de pregar. Então, esse ano completou 25 anos de pregação. Com 13 anos, eu tive a certeza da minha chamada, tive a certeza que Deus... Porque as pessoas perguntam, o senhor não cansa de viajar, o senhor não cansa de pregar? Canso, mas é um cansaço gratificante, a gente se sente muito bem. Então, com 13 anos, eu tive a certeza que eu seria um pregador da palavra do Senhor. Foi a experiência que o senhor teve do chamado, a convicção, né? E o senhor falou da sua família e... O senhor foi reconhecido como pastor agora, convencional, né? A gente foi lá, eu e minha esposa, acompanhar. E eu disse para Thaís, quando o pastor Rudimar ser consagrado a pastor, eu vou ir. Aonde ele for, eu vou estar lá junto com ele, por causa que o senhor sempre me deu o auxílio quando eu precisei, quando perguntava, sempre teve atenção para mim. Eu disse, eu quero ir lá, estar junto com ele, nesse momento tão importante, né? E... O senhor falou que vem de uma família cristã, mas o seu pai, algum parente do senhor é do meio evangélico, é pastor, tem algum cargo eclesiástico na igreja? Na minha família eu sou o primeiro pastor da família. O meu pai é diácono, até hoje. O meu pai, o ministério dele é limpar a igreja, ele ama fazer isso. A minha mãe é dirigente do Círculo de Oração. Mas eu sou o primeiro pastor da família. Eu nunca imaginei ser pastor. Meu sonho era ser presbítero. Porque quando a gente era pequeno, eu me lembro que tinha um presbítero chamavam ele de irmão José, ele era baixinho, irmão Josézinho. E o irmão Josézinho, quando ele passava lá em casa e ungia a gente, você podia estar doente, você podia estar enfermo.
ele ungia e você era curado, você ficava curado. Então, às vezes, a gente ia brincar na chuva e a mãe dizia, saiam da chuva porque vocês vão ficar doentes. E a gente dizia, não tem problema, o pastor Josézinho passa por aqui, unge a gente fica curado, aquele homem tinha um dom de cura. Então, eu sempre quis ser, meu sonho era ser presbítero. E o senhor comentou ali sobre o começo, né? Eu demorei bastante para entender, não para entender, mas para aceitar, né? Como o senhor falou, o chamado. Porque até não tinha não queria ter esse chamado de liderança. Eu me perguntava, qual que é o meu chamado? Eu não gostava de pregar, continuo não gostando de pregar, mas sempre busquei estudar, me desenvolver, sempre busquei, mas não gostava. E quando eu encontrei, digamos, o meu chamado com convicção, como o senhor falou, foi através da oração. Eu parei de buscar as coisas externas e comecei a focar em Deus. Com um texto que eu acredito que é o propósito universal de todos. Eclesiastes 12:13, né? De tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aí, como eu conhecia toda a história de Eclesiastes, eu disse, Salomão procurou os prazeres, tudo aquilo que ele podia fazer em todo lugar, mas ele chega no final da carta e diz assim, de tudo que vocês têm ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Quando eu entendi, eu já conheci esse texto da maneira que eu explico hoje, mas, na verdade, Deus falou comigo ali. Como se Deus falasse assim, pare de procurar as coisas externas, o que tuas mãos podem fazer, Exato. E foque em mim. Quando eu entendi, eu disse, Deus, então qual que é o meu chamado? Vou parar de buscar as coisas externas e vou focar no meu chamado. Qual é? E aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre a liderança mesmo, sobre liderar. E é algo que eu sempre falava para os jovens, o senhor já me convidou para pregar em vários lugares, me indicou, e eu não ia pelo fato de medo, mas eu sempre dizia, o meu objetivo eu estudo para trazer para vocês, para onde que eu estou liderando, para onde eu estou guiando. E sempre tive esse desejo de liderar, mas eu não reconhecia isso na minha vida. E só através da oração, da aproximação mais de Deus, pedindo direção para Deus, foi que eu consegui reconhecer esse chamado na minha vida. E hoje, quando alguém me pergunta qual que é o teu chamado, qual que é a tua missão de liderar pessoas, ao propósito de vida delas, a se conectar mais com Deus. E eu acredito que, como o senhor falou, as pessoas ficam buscando muito o propósito externo, no sentido, pensando que as coisas externas vão clarear, mas não tem como alguém te dar direção sem não te criou, né? Eu tenho um grupo de oração que eu montei na quinta-feira à noite, somos em poucos ali, até estender o convite o dia que você quiser participar. Nós oramos 1 hora de joelho dobrado. Deus tem feito tantas coisas, Júnior, nessa hora de joelho dobrado. Eu me lembro que o primeiro dia que nós oramos, nós estávamos orando 15 minutos, alguns obreiros já levantaram, né? Alguns ali que estavam junto com nós já levantaram, ficaram sentados dizendo amém, amém, amém. O propósito era orar 1 hora. Continuamos orando 1 hora de joelho dobrado. Ali um pouquinho alguns me perguntaram, o senhor se convertendo a Deus e amor, né? Porque não tem tanto costume de orar. Mas a nossa igreja sempre foi de oração. Esse tema aqui, inconformados, o que me deixa inconformado hoje? É exatamente isso. Nós estamos perdendo valores essenciais. O valor da oração. Não se ora mais. Não se estuda mais a palavra. A gente pode fazer, nós temos o nosso pastor presidente, ele incentiva em ensinos, em busca e traz e tal, mas sempre são os mesmos fazendo. Por quê? Isso nos deixa inconformados. As pessoas acabaram se conformando com as coisas. Orar. Para que orar? Bom, tem gente que diz, pastor, eu não gosto de orar, não consigo orar. E como é que tu vai passar a eternidade com Deus se tu não conversa com Ele? Você entendeu? Então, a oração ela é fantástica. O propósito, toda a liderança, você veja Moisés. Moisés foi um líder fantástico, reconhecido até hoje, meio acadêmico, legislatura e tudo, né? Ele não falava. Ele também não pregava. Mas ele tinha o Arão do lado dele. Olha o Lázaro. Lázaro na Bíblia é o único que a Bíblia vai dizer que Jesus era amigo dele. Ele era amigo, próximo de Jesus. Tá, mas e João? É João que diz. João diz o amigo, aquele que Jesus amava. Jesus nunca falou isso daí de João. Né? Era o João mesmo que falava. Mas o Lázaro, ele é amigo de Jesus.
né? Amigo de Jesus. Agora eu te pergunto, onde é que está na Bíblia uma pregação de Lázaro? Onde é que está na Bíblia uma fala de Lázaro? Onde é que está na Bíblia uma frase que ele diz? Não tem, não teve. Então o que acontece? Agora tinha uma coisa, Júnior. O testemunho de Lázaro falava por ele. Onde aquele homem passava, as pessoas apontavam e diziam, lá vai o homem que ficou 4 dias morto. E Jesus ressuscitou. Lá vai o homem que ficou 4 dias na sepultura. E Jesus trouxe ele à vida. Então, a liderança não é saber falar. Liderança não é saber ter um conhecimento como o meu currículo tem. Isso aí auxilia uma liderança? Auxilia. Sim. Mas o segredo da liderança ainda é o nosso testemunho e a nossa vida com Deus. Esse é o segredo da liderança. É o que faz a diferença, né? E muita gente, e eu separei por muito tempo, a vida profissional com o ministério. Eu pensava assim, como o senhor falou, e eu acredito que Deus separa alguns para o chamado, mas eu entendi que não tinha como usar a fé na minha vida profissional. Na igreja, tudo que aconteceu, eu colocava o mérito e agradecia a Deus. Não, eu só estou aqui hoje porque o senhor falou, hoje a gente é líder do MJCL, líder geral, eu e minha esposa. Mas eu me lembro que no colégio eu fiquei de líder 1 semana. Por que eu fiquei de líder 1 semana? Teve uma votação para ver quem que era o líder da turma, e eu peguei, tinha eu e minha prima, eu e ela concorremos, e eu disse, pessoal, quem votar em mim, depois do colégio eu vou dar um pastel para todo mundo, comprar um pastel e refri. Tinha 40 e poucos na sala, 45 votou em mim e só um votou nela, ela mesma. Ganhei todo mundo. Mas eu era, como o senhor disse, eu não era um líder, por exemplo. Eu consegui ganhar eles ali, mas eu não tinha um exemplo, eu era pior do que eles. Chegou na sexta-feira, eu fui eleito na segunda-feira, chegou na sexta-feira, a professora, a diretora que tinha me eleito, disse, Edson, tu não tem condições de ser líder. Você é o pior da sala. Como é que você vai dar o exemplo e guiar eles? Você é o pior, então nós vamos tirar você e botar ela. E quando eu chego na liderança ali no Parque do Sol, a gente vem aqui para a sede, eu entendo que tudo é graça de Deus. Não tem como não ser outra coisa, sabe? Mas no serviço, pastor, eu olhava que tudo que eu conquistava era pela força dos meus braços. Tudo que eu conquistava, tudo que eu fazia, era pela força do meu braço. Porque eu pensava, Deus não se mete, Deus não intervém nos meus negócios. E depois eu consegui entender que a mesma graça que Deus deu no ministério é a mesma unção que Deus me dá para a vida profissional. E eu acabei entendendo como a gente diferenciar e onde Deus pode nos ajudar e como ter essa ajuda de Deus entender isso. Bom, eu tinha separado uma palavra aqui e chega no momento de se falar dela. Mateus 7,7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. A nossa vida, quando você entrega ela para Deus, ela vira um todo. Deus vai intervir, Deus é que assim, ó, Deus é um ser respeitoso. Ele só vai intervir se você permitir. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei toda a minha vida para Jesus. Lá com meus 9 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu entreguei toda a minha vida para Jesus. E eu disse para o Senhor, eu tinha 5 anos de idade quando eu tive essa conversa com Deus. Eu falei, Senhor, a minha vida não começou bem, mas ela não vai terminar assim. Eu me entreguei a minha vida, não minha chamada, a minha vida. Eu não tinha condições de concluir o ensino fundamental, que na época era 1º grau. Jesus me deu condições de fazer 6 faculdades, 32 pós-graduações, 2 mestrados, e eu não tenho dinheiro. Se você olhar minha conta bancária aqui, deve ter no máximo uns R$100 na conta. Por quê? Porque quem me deu foi Deus.
Quem abriu as portas foi Deus. Então, a nossa vida secular, a nossa vida profissional, Deus só vai intervir se você entregar para Ele. Não é fácil. Mas se você entregar e viver na dependência dEle, dizer, Senhor, as portas que Tu abrires, eu vou entrar, Deus vai abrir portas que você nem imagina. Você talvez não tenha se dado conta, mas essa porta que Deus abriu aqui, quem diria que Deus abriria a porta para um menino que trabalhava apenas de pedreiro naquela época, talvez sem uma perspectiva. Olha o que a chamada fez. Olha o que a entrega fez. Quando você se entregou, e você que nos ouve, quando você se entrega a Deus de coração, e você entrega a Ele todas as coisas, Ele vai cuidar de ti. Lembra o que Pedro diz? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós em todos os aspectos. Aqui eu puxo um assunto, não sei se você vai falar, mas vou aproveitar para puxar um gancho. Família. Família em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Depois, família. O ministério vem a reboque. Depois. Entendeu? Há pessoas que sacrificam a sua família pelo ministério. Está errado. Você é primeiro a família. Quando Deus chamou Noé, Deus disse, entra tu e a tua casa. Quando Josué chegou e foi entrar na terra, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje as pessoas entregam tudo para Deus. Só que elas têm uma escalada ou uma escala errada. Elas têm Deus, o ministério e a família. Quantas pessoas talvez você vai trazer aqui para sentar aqui? Quantas pessoas você ouve na internet que tem um ministério excelente, mas a família está destruída? Por quê? Porque inverteu a ordem. Deus em primeiro lugar, família, e o ministério vem a reboque. E aí dá certo. E isso, o senhor falando, eu também nunca me imaginei tá com o podcast, tá liderando, e às vezes eu comento lá com a juventude, eu sonhei bastante coisa nos meus próprios desejos, mas eu nunca imaginei estar de líder de uma juventude. Às vezes até vai pregar, a gente liderando com o podcast. Isso nunca passou pela minha cabeça. Como o senhor disse, quando eu comecei a entregar mais a minha vida, a totalidade dela, entregar nas mãos de Deus, as coisas começaram a fluir. E no sentido, pro propósito que Deus tinha para minha vida. Comecei a entender isso. E o senhor falou sobre família, sobre a gente não inverter a ordem, né? E é uma coisa que eu digo lá pros jovens, e eu aprendi com o senhor também, escutando o senhor, sobre a gente não entrar no ativismo ministerial, que é aquela pessoa que está de segunda a segunda na igreja, só que no serviço não é um testemunho, em casa não é um testemunho. Eu acredito que Deus nos chamou para refletir o caráter de Cristo, mas para a gente impactar aonde a gente está. E as pessoas pensam que tem que estar de segunda a segunda na igreja, mas isso é um ativismo ministerial. Eu acredito que o senhor conhece mais pessoas, né, que acaba entrando nesse ativismo, dizer, eu tenho que trabalhar, e esquece a parte mais importante, de que é refletir o caráter dele na sociedade, né. Por exemplo, eu viajo pela misericórdia de Jesus, viajo bastante, né, pela misericórdia de Jesus. Eu não teria forças para isso. Tanto é que são 25 anos ministrando, mas a perna ainda treme quando vai ministrar, porque nós estamos lidando com a eternidade das pessoas. O que eu falar aqui, o que nós estamos falando aqui, vai formar opiniões que podem colocar uma pessoa no céu ou colocá-la no inferno. Então, nós temos que ter muita clareza disso. Quando tu perguntas isso sobre esse ativismo ministerial, de todas as viagens, quando eu posso, Júnior, chegar em Passo Fundo antes da meia-noite, eu me largo da cidade que eu tô e venho. Senão eu venho no domingo, na segunda de manhã, até por questão de acidente e perigos, né? Mas senão eu venho porque eu tenho 2 ovelhinhas em casa que precisam de mim, que é a Mariá e a Liz Radassa. Quero mandar um beijão para elas aqui, que elas vão assistir depois esse podcast, só para passar a mão na cabecinha delas e dizer, o papai está aqui. Pai está aqui, entendeu? Para elas dormir tranquilas. Sabe por quê? Porque assim, vai adiantar eu levar uma multidão para o céu e a minha família para o inferno. O ativismo religioso tem feito das pessoas hoje, elas ficaram cegas pelo ministério e esqueceram a sua família. Tu sabe que vai ter um lugar chamado Trono Branco, que nós vamos participar, mas eu vou estar ao lado de Jesus.
e creio que você também, porque tem uma coisa que eu tenho certeza da minha vida, é a minha salvação. Também tem. Eu não sei se eu volto para casa hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas eu tenho certeza que se eu morrer antes do arrebatamento, eu vou ir para o céu. Essa é a certeza, eu tenho certeza da minha salvação. Aí, por que eu faço isso? Porque você tendo certeza da sua salvação, um dia vai ter o trono branco, não é para nós o trono branco é para os ímpios. Lá vai ressuscitar, vão levantar todos os mortos que não foram salvos. Um a um virão diante do trono. A Bíblia diz em Apocalipse, e vi um trono branco que descia do céu. Céu e terra fogem da presença do Senhor. Nesse dia nós vamos ver onde é que está o lago de fogo. Porque o céu vai sumir, a terra vai desaparecer, o lago de fogo vai aparecer. Um a um, os homens virão suspensos no nada na frente daquele trono branco para receber o julgamento. Aí a Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque tem gente que vai chorar esse dia. Tem gente que vai olhar, tem filhos que vão olhar para os pais e vão dizer assim, pai, por que não pregou 5 minutos a mais para mim? Mãe, por que não gastou 1 hora a mais comigo em vez de estar de segunda a segunda lá? Por que não ficou um dia em casa comigo me ensinando a palavra do Senhor? E outra, nós ganhamos os nossos filhos, às vezes é só passar a mão na cabeça e dizer, o pai está aqui. A função de educar a família, hoje família, nós falamos tanto em família, mas só falamos, a função de educar é nossa. Os filhos são nossos. Nós terceirizamos, nós mandamos eles para ficar o dia inteiro numa escola, nós pagamos alguém para cuidar, uma funcionária para cuidar o dia inteiro deles, porque nós estamos preocupados em correr atrás da máquina, correr atrás do dinheiro. Quando na realidade, Júnior, os nossos filhos têm um valor inestimável. Eu vou te dizer uma coisa, se tu perguntar para mim aqui se eu gostaria de ganhar R$1 milhão trabalhando, eu vou te dizer que sim. Se tu me dissesse assim, pastor Rudy, o senhor vai ter que ficar uma semana fora de casa e vai ganhar R$1 milhão, eu pensaria que sim. Agora, tu veja uma coisa, se eu te fizer a pergunta assim, você quer R$1 milhão? Eu diria que sim. Aí se eu te dissesse, tá, tudo bem, mas para mim te dar esse R$1 milhão, você vai ter que me entregar a Cecília. Você entregaria? Não tem como. E por que a gente às vezes deixa eles pro lado por causa de 2, 3, 4 mil reais? O que mais interessa, o nosso maior tesouro está ali do nosso lado. A gente precisa voltar a entender isso sobre família. A família, para o judeu, é o principal tesouro dele. Família quer dizer a história vai continuar. Então, é isso daí que tu me perguntou, acredito que eu tenha respondido. É um legado, né, que deixa, né? E para as pessoas que vivem uma vida morna, medíocre, eu digo, na vida, e se dizem cristã, porque a Bíblia diz, o inconformado vem de Romanos 12, né? Isso. Foi ali que eu entendi que Deus começou a falar comigo. Eu disse, eu sou inconformado, eu não aceito o padrão do mundo e quero ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a gente só consegue através de uma mente renovada. Mas existem muitas pessoas que são cristãos, mas eles têm uma vida medíocre, na média, são mediano no estudo da palavra, não buscam conhecimento, não oram como se deveria orar ou buscar a Deus, e a vida delas inteira é mediana. Como é que essas pessoas dizem que são cristãos e não vivem a plenitude de Deus aqui? Bom, nós temos o que tem aí nas outras religiões, por exemplo, os sunitas e os xiitas, né? Os xiitas, aquele de segunda a segunda, que tudo é pecado, tudo é errado. Mas nós temos aquelas pessoas que não levam nada a sério. Então, Jesus sempre vai ver. Jesus nunca está na direita nem na esquerda. Jesus está sempre no meio. Quando ele chama as pessoas, eles vêm para o meio. Você tem que ser centrado. Tudo me convém, né? Mas nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem muito para lá, nem muito para cá. Nem abandonar a família, mas nem abandonar a igreja. Você tem que ter um meio termo. Você tem que buscar a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. Por exemplo, a escola dominical é o nosso culto mais importante que tem depois da ceia do Senhor. Porque ali nós vamos aprender a palavra de Deus. Um obreiro que frequenta a escola dominical, Júnior, ele vai trazer a palavra de Deus sem erro, pura, clara, poderosa, como ela é. Agora, o que acontece? É difícil levantar o domingo de manhã. Bom, colocamos a escola dominical em algumas congregações à noite. Não vão. Porque as pessoas não querem mais buscar. Hoje é mais fácil você sentar, você colocar um pregador lá no YouTube, que muitas vezes você não sabe de onde vem aquela mensagem, mensagens sem base bíblica, na axiologia, pessoas medianas, isso vai criando pessoas medianas.
E eu vou te dar um exemplo. Pessoas medianas, elas dão muito problema. Muito problema. Qual é a função de um pastor hoje? A função do pastor hoje, nós deveríamos pastorear ovelhas, nós deveríamos cuidar das ovelhas, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós ficamos só resolvendo problemas. Só resolvendo problemas. Como é que a gente diferencia? O pastor ele é chamado para cuidar de ovelhas. Só que, como é que tu diferencia uma ovelha? Como é que tu sabe que ela é uma ovelha? Ah, pastor, quando você olha ela de frente, você vê toda a lãzinha branca assim, ok. Mas tem que ter um cuidado, porque a revista Escola Dominical, trimestre retrasado, trouxe um lobo. Você olhava de cima, todos pareciam ovelha, mas o pastor enxergava um lobo. Então ele via que no meio das ovelhas tinha um lobo. Aquele lobo está ali para pegar uma das ovelhas. As ovelhas não viam que era lobo. O mesmo cajado, o cajado do pastor era assim, ele tinha uma curva em cima, para quando a ovelha caísse no buraco, ele pegava ela e içava por baixo da barriga e puxava ela sem machucar. Mas aquele mesmo cajado que era para trazer ovelhas, na ponta ele era com uma lança. Para quê? Para matar o lobo. Então muitas vezes o pastor vinha disfarçando, e quando ele via o lobo, ele matava. Aí, só que a ovelha do lado não sabia que era um lobo. A ovelha do lado talvez pensasse, meu Deus, que pastor mau. Ele matou uma das nossas, olha ali, está sangrando, olha o pelego dela. Só que o pastor tem uma visão que as ovelhas não têm. Se Deus chamar o pastorado, se você for chamar o pastorado, que nós cremos nisso, um dia que Deus te chame o pastorado, você vai ver, Deus te dará visões que hoje você não tem. Deus vai te mostrar coisas que hoje você não tem. Segunda coisa, a lã. Se você pesquisar, você que está em casa, faça isso, vai lá no Google e coloca porco com lã. Você vai ver que tem um porco que ele cria lã. Ele é igual uma ovelha. Tu olha para ele assim, é uma ovelha. Só que é porco, ele tem comportamento de porco. Aí aquele que alguns teólogos dizem que é esse que foi usado quando a Bíblia diz que você dá banho, que você coloca pérolas e ele volta lá para o lamaçal. Como é que a gente diferencia então, se não é pela lã? Pelo comportamento você vai diferenciar tanto aquele que fica de segunda a segunda, quanto o que não vai. Você vai diferenciar pelo comportamento. Por quê? A minha sogra tem ovelhas, né? Então um dia nós fomos lá tosquear uma ovelha, ela foi tosquear uma ovelha que ela tinha, e ela colocou a ovelha no chão, tosqueou a ovelha ficou caladinha, e ela tosqueando com tesourão, do modo antigo. Tirou o pelego da ovelha, largou a ovelha lá, a ovelha ficou parada, parece como se estivesse agradecendo, tirou um peso de mim, sabe? E saiu pulando no potreiro. Um dia, nós fomos tirar, tem um chiqueiro lá, e tem uma tábua que divide um chiqueiro do outro. Nós fomos tocar o porco que estava nesse chiqueiro para outro chiqueiro, a gente só ergueu a tábua e foi tocar. Parecia que estava matando. Sabe? Fez um barulhão, parecia que estava matando. Assim se diferencia a ovelha do porco. O comportamento. A ovelha você corrige ela, a ovelha você abre oportunidade para ela vai aproveitar. O porco, você vai corrigir ele, sai gritando, monta outro ministério, leva uns porquinhos com ele e ainda sai falando mal de todo mundo. Mas eu fico bem tranquilo quando eu cuido de igreja e os porcos vão embora, porque Deus não me chamou para pastorear porco, Deus me chamou para pastorear ovelha. Eu tenho certeza disso. E as pessoas, tem muitas pessoas que pedem para Deus, mas Deus já falou com elas. E elas ainda não conseguiram escutar a voz dela. Como ter esse discernimento? Olha, como eu te disse, como é que você está tendo respostas para as suas perguntas hoje aqui? Porque você está falando comigo. Você está falando comigo. Isso. Falando comigo. Você está dizendo, pastor Rudy, tal coisa, e eu te respondo. A mesma coisa, resposta de Deus. Parem de correr atrás de profetas. Parem de correr atrás de gente que, o fulano tem o dom. Você tem a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia. Outra coisa, o Espírito Santo está aqui, aqui dentro. Há uma coisa fantástica na oração, se um dia dá para fazer um programa só da oração. Há uma coisa fantástica na oração, que nós estamos aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Brasil. Se eu dobrar o meu joelho agora, aqui dentro desse estúdio, acontece um milagre. Eu vou nas moradas eternas, aonde Deus está, e eu vou chegar diante do trono dele. E o que o diabo tem medo, por isso que a oração, você vai descobrir as coisas através da oração e da leitura da palavra, porque você tem que ter um diálogo com Deus, você tem que falar com ele, para ele poder falar contigo. Mas Deus não fala comigo. Você já abriu tua Bíblia hoje? Não. Você já orou hoje? Não. Como você quer que Deus fale contigo se você não fala com ele? Deus não é um ser mal educado.
E a oração ela é fantástica, porque quando você dobra o joelho, você chega diante do trono. E outra, orar não é fácil. Você pode colocar um fundo musical ali, qualquer fundo musical que você quiser colocar, você dobra os teus joelhos, você manda as crianças para casa da avó, para casa da tia, as crianças para a escola, e você diz, agora eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar. E quando você faz isso, você começa a orar, vem o pensamento, não dei a ração do cachorro, não lavei a roupa, não fiz isso. Sabe por quê? Porque a oração é uma arma, e o diabo sabe que ela é a mais perigosa que tem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, não é aquela questão que tem um livro até escrito a poder em suas palavras. Eu acho legal o livro, mas não é, a minha palavra não tem poder, entendeu? Tipo, eu vou determinar e Deus vai fazer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é rei, Ele é eterno, Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer. Agora eu vou te dizer uma coisa. O diabo não tem medo do que está saindo daqui. O diabo tem medo de quem está sentado ouvindo. Porque quem está sentado ouvindo em uma palavra entrega a vitória e terminou a guerra. Termina. E qual verdade bíblica, pastor, que se as pessoas entendessem, libertaria elas? Aqui, o que eu li. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Peçam. Busquem. Batam na porta. Agora, uma coisa que eu vou te dizer, isso liberta a pessoa. Por quê? Porque Deus é um Deus vivo. Ele está nos ouvindo agora. Ele está conosco aqui. Jesus está conosco aqui. Ele é um Deus vivo, Júnior. Que se você pedir para Ele, Ele vai te dar uma resposta. Só que muitas vezes nós não gostamos da resposta que Deus nos dá. Aí esse versículo vai nos mostrar e vai mudar a nossa mente. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou orando porque eu quero ganhar um livro, O Poder da Felicidade. Mas Deus não dá o livro O Poder da Felicidade para ela. Deus vai lá e dá aqui Garra. O livro Garra. A pessoa diz, mas não foi isso que eu pedi para Deus. Aí nós vemos aqui, qual de vocês que pedindo um peixe vai dar uma serpente? Eu me lembro um dia um menino da igreja me parou e me disse assim para mim, pastor Rudy, eu estou pedindo para Jesus uma moto e até hoje ele não me deu essa moto. E eu já estou com vontade de abandonar a igreja porque ele não está me ouvindo aqui. Eu vou ir lá para outra igreja que ele vai me ouvir lá. Deus te ouve onde você dobrar teu joelho, o Senhor vai te ouvir. Aí eu disse para ele, talvez Deus já esteja respondendo a tua oração. Quanto tempo faz você estar orando? Faz 1 ano que eu estou pedindo. Bom, em 1 ano já veio a resposta. Mas a resposta de Deus foi para mim que Ele não vai me dar moto. Então Ele não vai te dar moto. Mas por que Deus não vai me dar moto? Porque para você parece um peixe, mas Deus está vendo que é uma serpente. Como assim? Aquela moto, ele poderia se acidentar, poderia morrer, poderia perder uma perna, poderia ficar mal. Aí a mãe e o pai do lado lá do hospital, da cama do hospital, rogando a Deus, dizendo, Senhor, não permita nosso filho ficar aqui, retire ele daqui. Deus ouvindo uma oração de amanhã, que Ele é eterno. Ele conhece, a eternidade está diante dele. Ele já não te responde hoje. Tu entendeu? Há coisas que a gente pensa que é uma coisa boa, mas que se o Senhor entregar nas nossas mãos vai ser uma coisa má, por isso Ele não entrega. Agora eu vou dizer uma coisa, Deus tem sempre o melhor para nós. Você pede um papel, Deus tem um livro para ti. Só que tem gente que chora pelo papel. Você pede um pirulito, Deus tem uma sorveteria para te dar. Ele tem sempre o melhor. Mas a pessoa fica reclamando, mas eu queria o pirulito, Deus tem uma sorveteria. Por isso que a Bíblia diz que o que nós pedimos e pensamos é muito pequeno. Deus nos dá além daquilo que pedimos e que pensamos. Então, falar com Deus é isso daqui. Como ouvir Deus? É você orar, você buscar a presença dele, você ler a Bíblia, você ter comunhão com Deus. E a nossa pergunta, já falou com Deus hoje? Se não falou, assim que encerrar esse podcast, dobre o joelho, fale com ele, abra a Bíblia e ele vai falar contigo. Quando o senhor fala sobre Deus não dar aquilo que a gente pede, eu lembro de Abacuque, né? Abacuque que ora a Deus e diz, Deus, até quando, até quando, até quando? Quando Deus responde não daquilo que ele queria. E aí ele meio que se revolta com Deus novamente, mas como? Vai usar um pano engraxado para limpar os pratos, né? Alguém mais pecador do que nós? Quando Paulo também começa a orar e diz, Senhor, orei 3 vezes já. Ele chegou no limite dele. O judeu tem o costume de orar máximo 2 vezes, né? Ele chega no limite dele, Deus disse, a minha graça te basta. Ou seja, não é aquilo que ele estava precisando, pedindo, mas aquilo que ele precisava. E Deus sempre tem essa resposta para nós. E pastor, para nós encerrar, tá muito bom a conversa. E para essas pessoas que nasceram para algo maior, sabem disso,
só que não sabe por onde começar. O que o senhor diria como uma última mensagem para esses inconformados? Olha, se você sabe que você nasceu para algo maior. Primeira coisa, aproveite a oportunidade. A oportunidade ela vai bater na tua porta uma vez. E se você não entrar por ela, você perdeu a oportunidade. É aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Aproveitar a oportunidade de falar no momento certo, de estar no lugar certo, de estar na hora certa, naquele exato momento certo que a oportunidade vai estar aberta. Como eu faço isso, pastor? Você serve a um Deus poderoso. Vou terminar com a história de Esther. Esther, ela está lá no reino, o rei vai escolher uma soberana para reinar junto com ele. E todas elas, não existia isso aqui na época, só para nós entender, tá? Todas elas, o dia que elas iam encontrar com o rei, elas ganhavam um cartão Black, Infinity, podiam gastar no que elas quisessem. Então elas iam lá no shopping, gastavam na loja que elas quisessem, iam aqui nos nossos patrocinadores, né? Faziam a massoterapeuta, compravam ali na loja das meninas ali, se vestiam do jeito que elas se achavam atraentes. E quando elas entravam diante do rei, o rei não estendia o cetro, mandava que passasse. Talvez nunca mais elas chegassem na presença do rei. Esther foi notando isso. E Esther fez o seguinte, Esther diz assim, Esther vê tudo isso acontecendo, e Esther diz, já tem com ela, eu vou aproveitar a oportunidade. Ela chamou o Hegai. O Hegai era o eunuco que estava sempre junto do rei. E ela diz, ó Hegai, tu andas com o rei, tu sabe do que o rei gosta, tu sabe o que apraz ao rei. Por favor, me diga como me vestir, como eu me preparo para ter esse encontro com o rei. O Hegai diz, olha, eu não posso te ajudar, mas eu sei que o rei gosta disso. Quando chegou o dia de Esther, ela vai com o cartão Black dela, ela não compra aquilo que ela quer. Ela compra aquilo que o Hegai informou ela que o rei gosta. Por quê? Porque ela tem que aproveitar a oportunidade. Quando ela entra diante do rei, o rei estende o cetro e diz, essa é a rainha, essa é a mulher que cai no meu coração. E ela virou rainha de um reino. Dizer para todos vocês, como eu sei que eu tenho algo maior na minha vida. Aproveite a oportunidade. E como que eu vou saber, pastor? Para estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Converse com o Hegai chamado Espírito Santo e diga para ele, abra a oportunidade, me mostre a oportunidade e eu entrarei pela porta. E com certeza, você, além de ser inconformado, vai se dar bem na vida, vai ser alguém bem-sucedido. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pelo tempo precioso do senhor. Eu sei que é bem corrido, tudo a vida do senhor pelos compromissos que o senhor tem, mas o senhor teve esse tempinho aqui de trazer uma mensagem para edificar a tua vida. Também nós somos edificados aqui. E se você gostou desse podcast, desse episódio, se inscreva, ative as notificações. Nós temos mais alguns episódios que já foi gravado. Vai lá, assista, absorva todo o conteúdo, porque esse conteúdo é para transformar e ativar o propósito de Deus na tua vida. Pastor, muito obrigado por o senhor estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério e a sua família. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, nós estamos à disposição de vocês. O tempo é corrido, mas a gente sempre tem um tempinho para fazer o que eu gosto, que é falar da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Fechou.